pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, dando continuidade à aula que nós iniciamos na semana passada, nós iremos falar sobre os aspectos econômicos e populacionais dos Estados Unidos. Então é isso, pessoal, e vamos para a aula de hoje. Bom, então eu trouxe um mapa para vocês sobre a densidade demográfica dos Estados Unidos, porque a gente vai começar falando sobre os aspectos populacionais. Então, os Estados Unidos, em 2017, ele abrigava a terceira maior população do planeta, cerca de 324 milhões de habitantes, distribuídos irregularmente pelo território. Então, eles não são distribuídos de forma igual. A gente pode observar aqui no mapa que nós temos algumas áreas de concentração populacional, algumas áreas que a densidade demográfica, lembrando que densidade demográfica ela é calculada pelo número de habitantes dividido pelos quilômetros quadrados da cidade ou da região, no caso aí dos estados. Então, nós temos algumas unidades federativas com uma densidade demográfica maior, que está representada por esse marrom um pouco mais forte, e as densidades demográficas menores, que estão representadas pelas cores mais claras. Então, se nós formos observar o mapa sobre a densidade demográfica dos Estados Unidos, nós podemos chegar à conclusão de que a maior concentração de população, de densidade demográfica, está no leste dos Estados Unidos. Um dos fatores que resulta nessa concentração é o processo de ocupação territorial pelos europeus. Logo, também, nós tivemos uma concentração de atividades econômicas ao longo do tempo fixado nessa área, que também, por ter uma saída aí para o Oceano Atlântico, acaba sendo economicamente estratégico. Então, a gente pode observar que vários países aqui da costa oeste também apresentam uma elevada concentração populacional. Por exemplo, São Francisco, Los Angeles, são unidades federativas que não estão do lado com maior concentração populacional, com uma maior densidade demográfica, mas que também apresentam, mesmo estando na costa oeste, uma maior concentração populacional. Ainda sobre os aspectos populacionais dos Estados Unidos, os Estados Unidos ele é conhecido por um país de muitos imigrantes. Então, desde 1776, então desde o século XVIII, os Estados Unidos, eles recebem imigrantes de várias partes do mundo. Então, nós tivemos os descendentes colonizadores europeus, os povos nativos, os africanos, que eram levados em grande parte para serem escravizados nos Estados Unidos. Então, o textinho fala para vocês que os Estados Unidos receberam, no século XIX, um fluxo significativo de imigrantes, principalmente holandeses, alemães, ingleses, italianos, em busca de condições de vida melhor. Agora, para falar um pouquinho sobre os aspectos econômicos dos Estados Unidos, ele mantém aí como a maior economia do mundo, segundo diversos indicadores econômicos de produção de itens industriais e agropecuários. Então, coloquei um mapa para vocês, para a gente conseguir observar como é essa organização, essa distribuição das atividades econômicas nos Estados Unidos. Então, aqui em amarelo, nós temos o Cinturão do Sol, que ele abrange aí desde a parte da região sul até a costa oeste dos Estados Unidos. E ele tem um destaque para o forte crescimento econômico com industrialização recente. Então, lá nós temos o cultivo de produtos tropicais, como a cana-de-açúcar, o algodão, o tabaco, indústrias alimentícias, indústrias de tecido. Então, são essas as atividades dessa região. Nessa área roxinha, nós temos o oeste, que é um espaço pouco povoado, e por ter um clima árido e semiárido, então nós temos aí áreas de agriculturas irrigadas, principalmente no cultivo de frutas, além também da pecuária. Nessa área verdinha, nós temos a planície central, nós temos um solo muito fértil nessa área, então nós temos pastagens naturais, que seriam as pradarias. Eu vou deixar uma imagem passando para vocês. Então, esses fatores, eles influenciam na agricultura e na pecuária. E essa atividade, ela foi intensificada pela mecanização e pelo emprego das tecnologias. Então, a modernidade tem influenciado muito no desenvolvimento econômico dessa área. Então, nós temos essa área, ela se destaca pela produção de trigo e milho, e também as atividades associadas à agroindústria. E por último, nesse destaque aí, nós temos essa laranjinha que representa a região nordeste de atividades econômicas. E nessa região concentram-se as indústrias tradicionais, então as automobilísticas, de tecido, a eletrônica, siderúrgica, todas as indústrias aí são concentradas nessa região. Essa região, ela concentra um poder econômico, político e financeiro do país.
porque é nessa região que nós encontramos a capital dos Estados Unidos. Quando nós comparamos os dois mapas, o mapa que apresenta a densidade demográfica e o mapa que apresenta essa organização das atividades econômicas, nós notamos que essa área com maior poder aquisitivo, com maior poder econômico também, ela concentra uma maior população de pessoas. São distribuídas em grandes cidades, com destaque também para Nova York, que é considerada a capital financeira do mundo. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link com o formulário, que está valendo tanto a nota quanto a presença da semana, tá bom? Então, um beijo e até semana que vem. Tchau!